Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos, profeta Zacarias, capítulo 4. Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido, minha querida, que está me ouvindo, os problemas que nós não temos condição de resolver com a nossa capacidade física, com a nossa capacidade intelectual, ou mesmo nosso equilíbrio emocional. Nós não temos condição de resolver os nossos problemas. Mas Deus trabalha por nós. E pela fé que temos em Deus, tudo é possível, porque para Deus tudo é possível. É pelo Espírito Santo que mora em você e que mora em mim, que nós já somos mais do que vitoriosos, porque amamos a Deus. É esta palavra bendita que o Espírito Santo, que a inspirou, usa para nos limpar e para nos fortalecer, para transformar a nossa alma e fazer-nos pensar, sentir e querer como Jesus Cristo. O Espírito Santo quer fazer de mim e de você mansos e humildes como nosso Senhor, e cheios do seu poder, para que sinais e maravilhas, curas maravilhosas, libertações aconteçam através do poder dele em você e em mim. Louvado seja Deus. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Não importa o que você tem nas suas mãos. Não importa o pouco que você tenha. O pouco com o Senhor é muito. O início pode ser pequeno, mas Deus é especialista em transformar pequenos inícios em grandes coisas, em coisas maravilhosas que Ele quer fazer através da sua vida e da minha vida, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Capítulo 7 de Zacarias. Justiça e misericórdia, ao invés de jejuns. No 4º ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que vocês jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. O Senhor dos Exércitos nos diz: vivamos a verdadeira justiça. O que significa isso? Ser justo é considerar que você não é melhor que o outro é igual a você. Ame o seu próximo como a si mesmo. Este é o mandamento inicial. Agora, ao seu irmão em Cristo, ame como Cristo amou. Se preciso, morra por ele. Administre a justiça. Seja justo. O que você quer para você, queira para o seu próximo. Veja o seu próximo, entende, como se fosse você. Lute, batalhe por ele. Se esforce para ajudá-lo. Mostre misericórdia e compaixão uns para com os outros. Porque ser cristão é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, pelo menos. Capítulo 8. A bênção do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade,
e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Amem a verdade e a paz. Muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Capítulo 9. A vinda do rei de Sião. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele proclamará paz às nações e dominará até os confins da terra. Há 2000 anos atrás, Jesus veio e ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Mas ele voltará como rei. Ele veio há 2000 anos atrás para ser o Messias sofredor, o servo sofredor, para morrer por você e por mim e por toda a humanidade que o aceita, para pagar o preço do nosso pecado, que é a morte. Morreu, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo Satanás, e ressuscitou, nos concedendo a vida eterna. Fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Aqui estamos como representantes de Deus, para fazer a sua obra maravilhosa de salvação. Ele voltará, primeiro, voltará para nos buscar, nos arrebatar uma igreja santa. Vivamos em santidade, vigiemos e estejamos em santidade, porque só vai subir no arrebatamento o crente que estiver em santidade, senão vai ficar na grande tribulação, e a única forma de ser salvo é ser degolado. Depois ele voltará no final da grande tribulação, para vencer o anticristo, instaurar o milênio. Esta terra voltará a ser o jardim do Éden, governada por Jesus, por Davi como seu primeiro-ministro, e por nós como seus ministros sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua segunda vinda isso se cumprirá. Ele dominará até os confins da terra. Capítulo 10. O cuidado do Senhor por Judá. Eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Capítulo 11. Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso, não pouparei mais os habitantes desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra
e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram os que estão para morrer, pereçam os que estão para perecer. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isso no oleiro. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei a minha segunda vara chamada união, rompendo a relação entre irmãos, entre Judá e Israel. Rompendo a relação dos irmãos entre Judá e Israel. Capítulo 12. A destruição dos inimigos de Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Naquele dia, diz o Senhor, protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Os líderes de Judá consumirão a todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Todo o país chorará. Séculos e séculos antes da vinda do Messias, esta profecia sobre a segunda vinda do Messias, Deus colocará um espírito de ação de graças e de súplicas sobre os judeus. Depois da grande tribulação, eles olharão para Jesus, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele. Reconhecerão que, há 2000 anos atrás, mataram o Messias, e se arrependerão e se voltarão para ele, sendo salvos. Capítulo 13. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos exércitos. O pastor ferido e as ovelhas dispersas. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Terrível julgamento no final dos tempos. Só 1/3 dos habitantes da terra serão salvos. Capítulo 14. A vinda do reino do Senhor. Vejam, o dia do Senhor virá. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas.
Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia, mesmo depois de anoitecer, haverá claridade, e águas correntes fluirão de Jerusalém. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Jerusalém será restabelecida, será habitada, nunca mais será destruída. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. A Batalha do Armagedon é uma batalha em que bilhões de soldados do mundo inteiro cercarão Jerusalém para destruí-la. Quando estiverem para destruir Jerusalém, Jesus virá com os seus anjos e nós com ele. E esse exército de mais de 1 bilhão de pessoas será destruído. Israel ficará 7 meses para conseguir enterrar todos os mortos. E os seus parentes, seus filhos, suas mulheres que restaram, esses serão o povo que Jesus, Davi e nós administraremos. Nós seremos como Jesus, com o corpo glorificado, e seremos os governadores dessa terra. Jesus, o dirigente, Davi, o primeiro-ministro, e nós, os governadores desta terra, dos seres humanos normais como nós agora. Aqueles parentes desse imenso exército que foi destruído quando tentavam destruir Jerusalém. Um milênio de paz, de alegria, de amor aqui na terra. Mas no final, Deus vai soltar Satanás. Haverá uma nova revolta contra Jesus e ele fará o julgamento final, separando aqueles que são de Satanás, seus demônios, e aqueles que não aceitaram Jesus, e serão jogados no lago de fogo, e lá permanecerão em tormento eternamente. E nós viveremos com o Senhor para todo sempre, administrando novos céus e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!